E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Rony Carvalho, aqui de Goiânia, da cidade de Goiânia, Goiás. Para todos vocês aí que estão me assistindo aí no YouTube. E hoje eu gostaria de falar sobre simbologias que muitos góticos se utilizam e muitas vezes você não tem nem ideia, né, do que representa essa simbologia. Quando se trata de algumas coisas, acessórios, enfim. E vou lhes falar sobre o significado de cada simbologia. E o que muitas das vezes o que você pode estar usando não tem nada a ver com o que realmente você pensa, né? Seja para você. Então vamos lá e daqui a pouquinho eu vou estar de volta, depois da vinheta. Antes de prosseguir o vídeo, gostaria de pedir para vocês a sua participação no canal, fazendo a sua inscrição, dando aí o seu joinha aí se você gostar do vídeo, e também apertar o sininho de notificação para que você fique sabendo mais de outros vídeos quando eu for postar. Toda semana estarei postando pelo menos 2, no máximo 3 vídeos, e estou esperando, né, chegar aí pelo menos nos meus 200 inscritos aqui no canal, e pelo menos isso aí tá o que eu estou procurando. E você pode participar, tá, e fazendo seus comentários. Se quiser também divulgar, é muito bom, que você pode ajudar aí o canal também para mim. O assunto que eu vou tratar aqui com vocês é sobre símbolos, amuletos, algumas coisas que as pessoas se utilizam, né, para complementar o seu vestuário, a sua roupa, tal, aquela coisa toda no estilo gótico. E nem sempre todos os góticos não têm nem ideia, nem sequer a respeito daquilo que se utiliza. E vou explicar para vocês alguns, né, elementos que muitos usam e não sabem o seu verdadeiro significado. Levando pelo lado científico, até em produções de filmes, e enfim, sempre tem aquele dizer: não é você quem vai escolher seu amuleto, é o amuleto que escolhe você. Isso me lembra até daquele filme do Harry Potter, o bruxo, quando foi procurar uma varinha mágica para ele. Também é o Doutor Estranho, queria alguma coisa, né, que ele pudesse usufruir também, só que a coisa em si é que escolhe a pessoa. Não é a pessoa que escolhe, né, um tipo de amuleto, alguma coisa de uso, tal, enfim. E dessa forma queria lhes explicar cada detalhe de alguns símbolos. Por exemplo, o pentagrama. O pentagrama é uma estrela de 5 pontas. Bom, não há nenhum problema de se usar um pentagrama, tá? Tudo bem, até aí sem nenhum problema. É apenas uma estrela, mais nada, sem nenhum significado aparente, enfim. Agora, se você usa o pentagrama invertido, ou seja, de cabeça para baixo, aí já muda a história. Ele tem um significado. Qual o significado do pentagrama de cabeça para baixo? É exatamente a estrela que muitas pessoas ocultistas se utilizam, que é a cabeça de Baphomet, um bode, que é exatamente a simbologia oculta de alguns ocultistas, assim por se dizer. Satanistas também se utilizam o Baphomet, que é a estrela de 5 pontos, o pentagrama de cabeça para baixo. E o que exatamente significaria esse negócio todo? Bom, Baphomet é uma forma de identificar exatamente as forças que diz respeito ao lado obscuro, o contrário daquilo que, por exemplo, Jesus, ele é representado aí como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Baphomet seria o inverso dessa história toda, ou seja, tá tipo contradizendo o que Jesus fez. Então o bode, que aquela ideia, né, o bode expiatório, Jesus Cristo seria esse bode expiatório, no caso do Cordeiro que iria morrer pela humanidade, ou seja, tomando a culpa de toda a pessoa perdida.
Só que o Baphomet aqui nessa história toda seria o contrário de todo este conceito. Agora, se você que é gótico, não é ocultista, não é satanista, não é feiticeiro e usa esse tipo de coisa, aí eu diria, você está usando uma coisa sem nem saber o que realmente significa essa coisa. Está aí exatamente o problema de muitos góticos não saber o que estão usando. Aí qual o problema de usar a estrela normalmente, como eu vinha dizendo? Não tem nenhum problema. Até aí tudo bem. O problema começa exatamente quando você usa esses símbolos de cabeça para baixo. A mesma coisa acontece com a cruz. Tem muitos góticos que usam a cruz invertida, ou seja, de cabeça para baixo. É a mesma coisa da estrela de Baphomet, o pentagrama. Quando eu vinha explicando sobre o bode expiatório, né, que Jesus Cristo seria esse bode expiatório, ou o cordeiro expiatório, que paga pela culpa dos outros. E enquanto o inverso disso iria desfazer essa história toda, né, querer banir aquilo que Jesus fez, né, no termo cristianismo. A cruz invertida seria exatamente o que seria contrário ao que Jesus fez também, morrendo na cruz. Colocar a cruz de cabeça para baixo é o mesmo que dizer que aquilo que Jesus fez não tem nenhum valor para você. É o que significa a cruz invertida. Os satanistas, como ocultistas e outros mais deste ramo, se utilizariam deste tipo de simbologia, porque para ele Jesus não tem nenhum valor. E não sei, né, exatamente se você está me assistindo é gótico e tem algum valor para você, né? Só que essa simbologia é exatamente apontando para este fim. E a cruz, quando ela é usada normal, de cabeça para cima, normalmente, ela tem um outro significado, mas não tão mais complicado quanto este primeiro que eu vinha falando para você. A cruz ela é um símbolo de morte, maldição, morte, e aponta para que chamaríamos quando se trata de pessoas que morrem, né? E tá ali uma cruz, um crucifixo, apontando para um funeral. Então, quer dizer, a cruz ela tem um significado de morte. Não haveria nenhum problema se a pessoa usa a cruz, né, no colar, um brinco, um pingente no formato de cruz, alguma coisa para você no seu uso, um anel, enfim. Isso aponta uma coisa ou outra. Você está acreditando no cristianismo ou você está fazendo uma alusão para o conceito de ter parte do sofrimento com uma pessoa, ainda mais com aquelas que morreram, participar daquele sofrimento, considerar aquele sofrimento. É uma pessoa que se dedica a pensar mais na questão da vida e da morte. Até aí tudo bem, não há nenhum problema. Agora, se você coloca a cruz de cabeça para baixo, aí que o problema começa a acontecer, igual a estrela de Baphomet, como eu vim explicando anteriormente. Então, são esses os significados destes determinados símbolos que você, como gótico, estaria usando. E temos que saber o significado destas coisas antes de utilizá-las. E sobre outros sinais, como por exemplo a triqueta. Eu vou explicar para você o que quer dizer a triqueta. A triqueta, ela é um símbolo de 3 pontas, né? Uma ponta para cima, um para o lado e para o outro, como você vê aí na figura. A triqueta é uma parte, um elemento de um outro símbolo, que são 3 halos conjuntos, formam exatamente no centro o que chamamos de a triqueta. A triqueta, ela significa na nova era a reencarnação, que também é uma teoria espiritualista, não importando qual seja o movimento que você possa estar fazendo parte, se é budista, se é espírita, se é de algum outro tipo de segmento. Este símbolo
ele é muito usado muitas das vezes por pessoas que muitas das vezes nem sabem nem o que significa. Então a triqueta, ela representa a reencarnação, ou ao próprio símbolo da nova era, que está manifestando o renascimento de um novo tempo. A nova era, na realidade, ou um novo tempo, um novo período de história. Não desconsidero os fatos nesse sentido. Agora, o problema da nova era é implantar alguma coisa por trás disso, né? Algum tipo de religiosidade, algum tipo de coisa que possa estar ferindo alguns princípios da vida de uma pessoa, seja ela evangélica, cristã, católica, não importa qual seja a sua igreja cristã. Sempre todos estarão envolvidos com alguma coisa. E de alguma forma, tanto evangélicos como católicos estão atolados muitas das vezes em alguma coisa nova-erino, mesmo não se utilizando dessas simbologias. A triqueta, que tem a origem de um outro símbolo, que são 3 halos em conjuntos. Esses 3 halos no movimento cristão, nas igrejas, seja elas católicas como evangélicas, apontam para aquele credo que todos acreditam. A doutrina da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Observando que a Trindade, ela é um conceito antigo, é uma crendice antiga dos babilônios, da Grécia, do Egito. A primeira Trindade a ser estabelecida foi de Babilônia, estabelecida aí então como o Pai, o Filho e a Mãe. Nimrod, bisneto de Noé, o construtor da Torre de Babel, foi o Deus Sol, adorado naquela antiguidade, considerado aí como um Deus solar, chamado depois de Baal, que quer dizer o dono, o Senhor, o que domina, o Rei, o Supremo, assim por diante, assim se identificando como o maioral na terra. A sua esposa, e assim após a sua morte, reencarna em seu filho chamado Tammuz. E Tammuz lembra o Thanos lá do... como é o nome? Dos Vingadores. Não é esse Thanos não, não é o Thanos não, gente. Até me confundi aqui com o Thanos aqui, o Tammuz. É Tammuz. Tammuz é o Deus Sol, né? O Deus solar, que reencarna numa cerimônia sacerdotal de um sacerdote oculto que invoca o espírito de Nimrod e reencarna no seu filho, Tammuz, que aí então começa o quê? A manifestar o Deus Sol, aquele que nasce das trevas, e assim então tornando a sua mãe e esposa a rainha do céu. Na Bíblia faz menção disso como aquela que era adorada pelos sacerdotes do templo, e sacerdote aí e tal, e tinha suas câmaras secretas, que o anjo veio revelar para um profeta através de uma parede. Cavaram um buraco e olharam pelo esse buraco quanto os sacerdotes secretamente adoravam ao Deus Sol e ao filho de uma mulher que era a rainha do céu, chamada então de Samiramis, que é a esposa de Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé, o mesmo construtor de Nínive e o mesmo construtor, o construtor da Torre de Babel. Parece que Nínive também, ele construiu Nínive também, a cidade de Nínive. Então, quer dizer, os 3 halos representam este Deus, que dessa pessoa identificado como um Deus, o Sol, nas suas 3 fases, de manhã, meio-dia e à tarde. Esta crendice tomou forma no movimento cristão, como adoração à doutrina da Trindade, como por exemplo, podemos citar aqui em Roma, a adoração ao deus Shiva, por Constantino, que era um pagão romano, e aderiu ao Deus Sol como um Deus adorado aí também agora no dia 25 de dezembro. Então, tanto evangélicos, católicos, tanta gente no mundo
se envolvendo com coisas dessa natureza e não sabe qual é o verdadeiro significado disso tudo. E para você ver, quando se usa esses símbolos, eles têm que ser estudados e analisados e visualizados o que realmente ele significa no nosso uso diário. Então, você que é um ocultista, satanista, bruxo, seja lá o que você faz na sua vida, esses aí, no entanto, seriam as simbologias para o uso dessas pessoas, nesse caso. Agora, se é um gótico que não é envolvido com esse tipo de coisa, é claro que ele tem que analisar o que é que ele está usando e por que ele está usando. Não é simplesmente porque é bonito, nem nada. Você tem que saber por que você está usando. Eu, no entanto, uso um anel. Eu tenho aqui uma pulseira aqui, você pode ver aí. E tem aqui um colar. Eu estava usando também um colar que era a estrela de Israel, né? Que é o hexagrama. Só que o hexagrama também pode ter um outro significado no movimento ocultista. Ele é usado por ocultistas também, que é a pirâmide, ou o triângulo para cima, que é o masculino, e para baixo o feminino. Também aponta para as forças positivas e negativas, as trevas e a luz, fogo e a água. São simbologias que são um símbolo que tem vários significados, presente, passado e futuro, na maçonaria: liberdade, igualdade, fraternidade, e assim vai, tantos seus significados. Então, se você é um gótico, ocultista ou alguma coisa dessa área, essas pessoas sim, de fato, usariam esse tipo de simbologia. Agora, se você é um gótico que não é voltado para esse ramo, por que usar? Por que usar? Não é mesmo? Então, qualquer coisinha, se você tiver alguma dúvida, alguma observação, se você quiser comentar, pode comentar e dar um joinha pelo vídeo, que se gostou ou não. E pode divulgar. Eu gostaria muito que você me desse uma força aí para divulgar aqui os vídeos. Faça sua inscrição e também aperte o sininho da notificação, como você sabe como é que é a coisa aí toda, né? Para você ficar por dentro de mais vídeos. Eu estarei postando sempre 2, no máximo 3 vídeos por semana. Até mais e até a próxima, pessoal. E não é Alonitones não, hein?